gosto de escutar a musiquinha primeiro, de falar boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos assistindo. Pode Toca está no ar. Quarta-feira é dia de... Pode Toca. Ou pode tocar, qualquer um pode tocar. Perguntam pra gente, é pode toca ou pode tocar? Tanto faz, você que escolhe. É só seguir a gente, se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todos os lançamentos que tem sempre um episódio novo, toda quarta-feira a partir das 20 horas no YouTube. E hoje nós temos uma lenda aqui. Vocês estão emocionados? Meu Deus, gente! Eu vou falar, porque esse cara inspirou muita gente, continua inspirando. Por isso, estamos com a lenda, ninguém menos que Arilson Salles. Eu não sei nem de quantos anos eu conheço o Arilson, porque conheço o Arilson muito por causa da sua irmã, Ana Paula, que temos mais ou menos a mesma idade, do Incomar e tudo mais. E então, ele falou assim, que tem 33 anos. ele é então, novinho, então nós eu tô estamos mais. dele, eu tô acho. fazendo 34. Mas Parou já... de fazer aniversário Faz desde... tempo, cara. Mas já aprendi Faz muito tempo, com o Arilson. cara. A gente já viu muita logo, muita marca. Por isso que ele tem muita história pra contar aqui hoje. Inclusive, vamos começar por uma, antes de perguntar da música. Quem fez a marca da Toca, Quem Marcos fez a Vidal? marca da Toca? Quem será? Quem será? Arilson. Faz tempo, né? Faz tempo. Faz o quê? Uns 10 anos. Uns né? 10 anos. Aí você viu que a gente agora colocou, o Rafael implementou aqui um... Ficou eu desenho. estraguei Ficou seu bom, logo. cara. Na sua Ficou bom, arte. ficou bom. Mas está aí, ó. Mas, Anos se passam. mas eu acho que tudo é uma evolução. Tudo é uma evolução. Eu acho que a logomarca... É manter o que já tinha, né? Sim. Que é uma coisa estilizada. uma pegada nova. Uma pegada nova. Eu acho que tudo você tem que estar nessa pegada da evolução, né, cara? E é o próprio agregar, né? A própria Toca junto com essa nova faceta que é o Pode Toca, agrega sem deixar de respeitar e aproveitar toda aquela história da toca musical, né? Que a gente já fez muita coisa, fez bastante evento. Eu até, que nem eu falei para vocês antes, eu agradeço por estar aqui, né? Porque eu acho que é uma honra estar no meio de uma galera que a gente sempre curtiu, né? Eu curto muito a maioria dos músicos que estão aqui, né? Que são excepcionais para mim, né? Eu acho que vocês sempre foram alguma coisa assim além de músicos para mim, né? Porque assim, eu sempre vi vocês de uma maneira um pouquinho diferenciada, né? Porque quem está na música sempre vê músico como músico. Sim. Agora, quando a gente vê além do músico, a gente vê isso como um amigo, como um cara especial. A um pessoa cara por trás do cara. Justamente. E vocês têm isso. Além de serem grandes músicos, são pessoas... E essa é a ideia também, de vir aqui falar, quem conhece o Arilson como uma lenda, ou um mito, ou, né? Que quando chegou aqui era mato, né? E aí... Vou conhecer um pouco mais do Arilson. Ou essa galera que tá agora, talvez não tenha a ideia do que já aconteceu, das histórias que tu vai contar. Bastante coisa. A gente falou de história, né? Mano falou de história. Então, história a gente tem muito, tem que pensar certinho. Hoje eu vou ter que me concentrar, Começar com porque tem muita coisa. uma Então, a gente timeline, sabe né? que aí existe um ser bastante criativo e sempre ligado à arte. Mas essa arte veio primeiro na parte do desenho, do design e tudo mais, ou na música, na tua vida? Cara, eu fui sempre desenhista. Eu sempre fui um desenhista, né? Então, assim, quando eu era mais novo eu fazia caricatura. Então, assim, eu comecei a mexer com esse lado meio designer e tal, na época que meu irmão comprou uma empresa, ele mexia com serigrafia na época. Não tinha muito essa coisa de gráfica, né? Essa parte digital, ela veio bem depois, né? Então, assim, eu comecei a mexer com nanquim na época. Eu adorava mexer com nanquim, eu tinha algumas canetas que eu comprei. E eu desenhava muita coisa no nanquim. Aí meu irmão comprou essa empresa, então juntou as duas coisas, porque ele mexia com serigrafia. E para fazer as impressões, você tem que desenhar numa folha transparente, com preto e nanquim e tal, e fazer isso numa tela, né? Passar isso para uma tela e tal, com emulsão. Então tinha toda uma técnica ali. Então eu acabei entrando nessa onda. E é ali que eu me descobri como publicitário, né? Isso começou a tomar forma lá na frente, quando eu conheci o Robson Nogueira. O falecido, né? O falecido Robson Nogueira, então eu entrei na agência dele, e ali eu comecei a entender o que era propaganda, né? Mas foi um caminho bem longo, assim. O Robson era jornalista, eu acho, na verdade, né? Jornalista. E o cara é um puta publicitário. E ele também. Desculpa, puta. Tá liberado. Nós já passamos dessa fase. Já ficou pra Não fomos trás. cancelados aí, tá tudo certo. Então o cara, para mim, foi uma lenda, o Robson Nogueira foi uma lenda para mim também, né? Como vocês acham que eu talvez seja um pouquinho também, mas o Robson foi o cara que me deu a luz, assim. Que ele falou, cara, vai atrás que você tem um caminho bem grande para seguir. E ali eu comecei a trilhar essa coisa da publicidade. Depois fiz faculdade e tal, né?
Eu já tinha tentado algumas outras faculdades, não tinha dado certo. Então, aí foi a única coisa com que eu me coloquei mesmo para desenvolvimento pessoal e profissional, foi a publicidade. Né? Na época era só publicidade, né? Hoje tem tudo, tem mídia social. Ele englobou muita coisa, né? Então, assim, então foi nessa fase aí de 86 a 99 que eu me descobri como designer, né? E publicitário. E depois eu fui buscar uma formação. Não, e a gente vê muitos símbolos, logos e tudo mais que foram você que fez. Eu lembro que eu fazia teatro ali na Casa Cultura quando eu era adolescente, a nossa logo, camiseta, foi você que fez. Festim, vários festivais. Então, o Arilson estava sempre muito presente em muitos eventos. Tem gente que nem sabe, às vezes, mas a arte dele tá por Toledo inteira há muitos anos, né? Graças a Deus eu vivi bem assim nessa época. Eu consegui pagar as minhas contas na época. Eu acho que era uma coisa bem difícil na época. Eu tive uma fase bem ruim, assim, quando eu perdi minha mãe e meu pai. Então, isso me afetou bastante. Então, nesse ponto ali, eu comecei a buscar outras vertentes para poder ganhar dinheiro e para esquecer um pouco também desse lado pesado na minha vida que eu tive, né? E isso foi me trazendo essa bagagem, né, cara? Eu tive que buscar essa alternativa, né? Então, assim, música era uma coisa que eu já vinha desde a década de 80. Peguei o meu primeiro violão na mão, eu estava com 15 anos, 14 anos. Meu irmão deixou um violão no quarto e falou, não mexa nesse violão. Mexa no violão. E ele estava indo pro exército na época, né? Foi mais ou menos nessa época aí, tipo 12 anos, 15 anos, por aí. Eu não lembro basicamente quando que foi, né? E daí eu fui pro quarto e aí comecei a tocar escondido, cara. E aí pegava os livrinhos de música lá e ali eu... Quem que você lembra que você tocava nessa época? Cara, MPB. MPB. Naquela época tinha muito MPB, né? Tem cara? alguma assim que te vem na memória dessa época? Cara, quer ver? Djavan, bastante Djavan eu gostava, bastante Djavan. Raul Seixas, cara, é uma coisa que sempre estava na minha frente, porque meu irmão sempre comprava disco do Raul, né? Sim. E a maioria dos lançamentos do Raul já estavam ali na casa do meu irmão antes mesmo da gente saber, porque ele tinha muita amizade com o dono da Discolândia, que era um lugar onde vendia os discos em Toledo, né? Ele trazia os discos antes de serem vendidos, eram discos de amostra. Exclusividade de ter, assim. Então eu já tirava alguma musiquinha, tirava um Raul Seixas, e o Djavan sempre foi também uma inspiração assim, para mim. Djavan, Milton Nascimento, né? Então assim, na época do Tancredo Neves, pô, agora tô soltando a minha idade. Vai vindo. Na época do Tancredo também tinha uma música bem conhecida, né, que foi tocada na época ele estava mal no hospital, e aquela música me trouxe muita influência, sabe? Tanto é que tem uma música que eu fiz que tem uma pegada meio Milton Nascimento, que eu participei do Festival Nacional aqui, do Festim, né? E tem essa pegada meio Milton Nascimento. É legal lembrar, essa época que eu lembro que vocês participavam do Festim, hoje ele não tem essa força que ele tinha, né? A gente já comentou aqui, o Festim era gente do Brasil inteiro, né? Era 480 composições do Brasil inteiro. Era o Brasil inteiro. Eu e o Júlio sempre ficávamos dentro no final. do cenário nacional, era um festival disputadíssimo. E hoje ele não tem essa força, né? Ele perdeu bastante. Perdeu. Eu participei de um festival em 92 que era nacional também. Nós ganhamos aquele festival. Eu e um amigo meu, nós fizemos uma composição de última hora, assim. Eu lembro que o Zorzo era vocalista, ele saiu do vocal. Essa eu não sabia do Zorzo. O Zorzo já subiu no palco, né? Subiu com a Jam Session, tocava né? gaita. Tocava gaita. Eu já vi ele tocar Guitarra, gaita, né? tocar Jam Session, mas não sabia que E ele cantava tudo. Então, assim, o Zorzo foi também um cara que impulsionou a gente na época. Ele investiu, ele comprou caixa de som pra gente na época. E ele tinha uma loja de CD, então... A Blackout. Blackout. Nossa. Ô Zorzo, tá na hora de você vir pra cá, feito. Cara, o Zorzo tem muita história, hein, Já cara? convidei, já Zorzo, convidamos. O Zorzo é difícil acesso, né? A agenda dele, né? difícil, É complicado. E eu já toquei muito lá na fábrica, onde que ele tocava muito lá. Toda Na quarta-feira, fábrica, acho que quem não foi na quarta fábrica. da MPB. Quem inventou isso aí fui eu, né? Aí eu comecei a chamar os músicos para tocarem, né? Sim. Aí veio o Pablo, não sei se você lembra do Pablo, um saxofonista. Não lembro. Piazão era sensacional. E ele foi um dos caras que começou a trazer a galera pesada mesmo, aquela galera do jazz. Sim. Aí eu ficava meio no cantinho batendo. Então, assim, mas eu sempre estava ali, cara. Eu sempre estava ali. Então, assim, eu lembro até de uma fase ruim na minha vida, quando meu pai faleceu, que eu estava tocando lá na fábrica. E meu irmão foi lá me buscar. Então, assim, e aquilo foi uma passagem da minha vida que eu não esqueço nunca mais, né?
E eu sempre, desde a da época que eu fui perdendo as pessoas que eu amava na época, né? A música estava envolvida. Então, assim, eu nunca deixei a música, por quê? Porque cada perda tinha uma ligação com a música. E a música me fazia bem. Por mais que ela me trouxesse lembranças ruins, ela sempre me trazia uma coisa De calmaria. de calmaria, cara. Então, assim, a música sempre vai ser o ponto principal da minha vida. Eu não sou mais músico, que nem eu era, né? Já fui guitarrista, tudo, mas hoje eu sou... Acho que não existe essa não sou mais, Não você vai sou, ser pra cara. sempre. Não é um atuante, É, né? Na é. verdade. Eu não tenho aquela... Mas eu volto e meio não sou vejo virtuoso, um né? cartazinho ali, Arilson Salles. Perdidinho. Vai tocar aqui, ó. Ele vai tocar lá. E aí eu lembro muito bem, nessa época que você tá falando, tinha a Taj Mahal, né? Taj Mahal. E tinha um programa chamado Galera Regional, lembra? Nós tocamos na galera E regional. você tinha uma banda chamada Olho Gordo, não era Olho isso? Gordo. Era eu, o Nardi O Nardi, Ricardo Nardi. e o Fred. E Fred... tinha uma composição que era muito maneira, né? Imagina, a gente era moleque, a gente assistiu Galera Regional como plateia. Ei, menina, era o nome. Ei, menina. Tem uma... Não, Anjo foi de uma peça de teatro que a gente fez, que era Chora Anjo, né? Aí eu fiz com... A inspiração que a gente tinha, porque a gente era pivete, sentava na plateia, era aberta a Taj Mahal à tarde essas gravações, né? Era o Juliano Garcia que fazia a apresentação. E a Alessandra D'Artora. Né? Isso. Olha que legal. E a gravação e esse programa ia para um programa de TV, era gravado, Ia né? pra Editado. TV, cara. Cara, é muito interessante porque eu cheguei em Toledo em 2002. E eu conheço as figurinhas a partir de 2002 e ter essas histórias, ter acesso a essas histórias, pra mim tá sendo sensacional. Eu acredito que pra você que tá em casa curtindo a gente aqui no Podtoca, também seja um momento onde que é legal rever essas memórias. Legal lembrar. é eu aqui contando pra vocês. É né? muito Mas legal. aí que Cara, tá a é muito história, legal, né? de coração, cara. Cara, Muito você não obrigado, sabe como cara. eu tô feliz contando isso, cara. Porque assim, são coisas que a gente vai guardando durante o tempo e parece que só fica pra gente, né? Parece que ninguém sabe dessa história. E olha aí, ó. Né? Você conhece algumas histórias, mas né? aí Eu que- conheço histórias que eu falo, cara, de onde É veio Mas muito se você legal, não tem cara. ideia o que era, eu acho que eu tinha uns Esse é um 14 anos, apreciador, 13 né? anos. Não é pesquisadora. Não, apreciador. Ah, tá. Eu entendi outra coisa. né? E aí, quando a gente sentava a olhar, e aquela coisa assim, porque tinha todo um backstage ali, eu prestava atenção igual você pirava Sim. com os botãozinhos. Eu era aquela coisa, os caras, o Nardi montando a bateria, vocês ali, alô som, e aquele negócio, nossa, é isso que eu quero, Que legal, cara, você cara. entende? Era eu olhar assim e falar, os caras têm uma banda, bicho. Olha que legal, cara, poder Estimulei, né? sacar isso daí que, tipo... Por teve isso que essa- foi desde o essa começo que linha. falou, cara, eu vi você tocando, eu vi o François Albealt, o Bagual Blues Band, Bagual. Frequência Modulada. Eu era pirralho, eu tava assistindo esses caras estavam me impulsionando Você falar a de- fazer o que eu faço hoje. E você falar de inspiração, brinquei, esses dias eu encontrei a Keia, e aí brinquei, falei, explicando quem era a Keia. E eu acho que o Arilson entra nesse mesmo, por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui, não é o Arilson, mas tá bom. Então, Pra quem é dessa época, Dessa sabe? época é. era isso, não é um do Arilson, mas tipo assim, né? Não sou que nem as Keia, faz uma foto, ó, faz igual da Keia. Então, quem é dessa época, 1800... Não, antes da pandemia, eu tô com 1800 na cabeça. Antes da pandemia, Mas eu né? acho que chega. Não, século eu nasci em passado. 901, cara. Parabéns pra você, com essa idade eu... Meu Deus do céu. No século Boa, Carol, passado, boa. né? Eu acho que eu fiquei vermelho. Ai, meu Deus. Não, mas eu também, né, gente? Somos todos da mesma época, praticamente. E então, eu lembro que era isso. Então, tinham essas pessoas carimbadas, assim. O Arilson era tipo o cara que desenhava, que era a cara da foto. Então, sempre tinha alguém que a gente admirava e tinha como referência. E o Arilson, eu lembro E aí, dessa época. daí, por exemplo, da Keia veio E a o Heron. música era um Lembra músico. do Heron Zene na O fotografia? Heron Zene. Não, veio muita de gente coluna boa. social, Gazetim. Cara, uma galera. Cara, a gente tinha acesso aos caras, né? Daí, a gente começou a fazer projeto lá, meados de 90, final de 90. Você ia lá na Gazeta de Toledo, que era na esquina ali da Sanepar, né? Ia lá conversar com o Heron, O Heron. fazia uns lobby com ele. Ó, cara, tem um negócio aí, aquelas notas de rodapé. Eu tenho tudo guardado num baú em casa. Caramba. Saía as coisas da galera de Toledo, ia recortando e guardando. É muito legal. Cara, eu tenho uma passagem bem grande assim na publicidade, cara. Hoje eu fiz eu cataloguei, né, o que eu já fiz. Eu não acreditei quando eu olhei assim, né, fiz uma coleta de todas as artes que eu fiz. Eu tenho mais de 200 mil artes que eu fiz, cara. Mas também 1800 e pouco, né? Desde 1800 fazendo artes, o que você Então, queria? assim, é muita coisa, cara. É muita
muita coisa. Eu não sei de onde que saiu tudo isso, sabe? Eu acho que É bonito quando que a gente vai reunir as coisas para portfólio, né? Caramba, cara. Só de logomarca eu fiz mais de 2.500 logomarcas, cara. Olha só. Muita Pagou logomarca. algum boleto, hein? Paguei, cara. Eu tenho... Só que na época a logomarca não era que nem hoje. O pessoal Você- paga. Na época era 200, 300, Olha só. né? Você fazia por sorvete, né? Eu tenho um orgulho gigantesco de ter a marca desenhada pelo Arilson e de poder ter participado de um dos jingles que ele fez, a gente produziu junto aqui. E sem dúvida foi uma experiência gigantesca, inenarrável, que trouxe um enriquecimento para o meu trabalho incontável, incalculável, poder ter esse monstro aqui dando a dica de como é que funciona, qual é que é outra visão de outro produtor, um cara que tem essa conexão da arte publicitária com a música. Isso é genial, cara. Sensacional. Cara. E o jingle saiu assim do nada. Um dia eu fui pressionado a fazer um É jingle. uma necessidade, ele Robson sai da Nogueira. necessidade. Aí entra o Robson Nogueira. O Robson Nogueira chegou pra mim e falou, cara, nós temos o Natal pra fazer um jingle, se vira, moleque. Eu sei que você sabe tocar violão. E eu já fazia algumas composições, mas eram composições, não eram jingles, né, cara? Então assim, o jingle ele tem uma outra vertente, assim, ele vai para um outro sentido da coisa. Sim. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Daí ele falou assim, vai atrás, moleque. Faz uma coleta aí de informações, faz um briefing e pula atrás disso aí. Aí eu peguei, a primeira vez que eu tive contato com uma empresa e tal, ir lá pesquisar, eu fui lá na City, conversei com o pessoal, o que vocês querem colocar? Isso e isso, trouxe as informações, sentei junto com o Robson e a gente dali saiu atrás de uma ideia que tivesse conexão com a ideia que eles pediram. Aí a gente pegou uma música do... Eu não sei de quem que era, mas eu acho que era dos Demônios da Garoa, que era Se Você Pensa Que Nós Fomos Embora, Nós Enganamos Vocês. E a gente pegou essa música e transformamos na campanha de Natal, por quê? Porque o Papai Noel sempre volta, né? Então, se você pensa que nós fomos embora... E eu fui cantar essa música. Até então, eu fiz só a letra, então a gente pegou a música e nós cantamos em cima. Falei, pô, legal, gostei dessa brincadeira. Eu falei, agora eu quero criar uma música. Eu não quero mais pegar músicas e fazer A paródia, né? uma paródia, né? Eu quero criar uma música. Daí no próximo, no outro ano, eu fiz uma outra música para o Dia das Mães e ali eu não parei mais, né, cara? Então hoje eu tenho 150 jingles que eu fiz. Então, assim, é muito jingle para um cara que nem pensava em fazer jingle, né? Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo. Então, assim, só a City, para a City eu fiz mais de 15 jingles para a City. Na época a gente pegava e fazia as campanhas da City, né? E depois a gente fez pro Shopping Panambi, só pro Shopping Panambi foi mais de 20, 25. Então, Olha, o que um jingle tem que ter, Arilson, na sua opinião? Assim, o que o jingle precisa ter? cara, a primeira coisa é conexão com o produto, com o que você quer vender. A primeira coisa é você descobrir qual é a palavra-chave para você fazer aquele produto se destacar, né? E aí depois a marca, eu acho que é o final, é a assinatura do jingle, né? Se você não colocar o que a marca representa em todo o conceito do jingle, lá no final não vai servir para nada. Então, assim, a primeira coisa é demonstrar tudo aquilo que aquela marca quer passar através do seu produto, do seu serviço e tal, né? E através do que o público dela em si, né, representa para a marca. Então, assim, às vezes você vai fazer um jingle mais para jovem, mais para velho. A pegada que ele vai ter, né? O estilo que você mais vai... regional, uma coisa mais nacional. Então, assim, às vezes você pega um ritmo que está em voga, assim, né, que seja mais atual. Então, assim, vai tudo depender do contexto do momento, né? As coisas vão se encaixando conforme o contexto vai aparecendo ali. Então, o jingle é uma coisa muito relacionada ao que a pessoa quer vender, né? Sim. E qual é a influência que ele vai causar na venda lá no final, né? Mas ele tem que ter alguma coisa especial para poder vender esse produto, né? Sim. Ele tem que ter uma pegada, ele tem que ter um direcionamento no meio dele ali que faça com que tudo isso seja mais simples de ser consumido, né? Exato. E cria conexão, né? Porque cria conexão. A conexão e a emoção que a música dentro da publicidade cria é inconfundível. E você entende muito mais do que eu disso, né, cara? Eu considero muito esse cara que está aqui do lado, porque, assim, eu vi ele desde a época que ele estava lá no Hora Nacional, né? Exato. E eu ia ver você trabalhar e eu sempre falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Da mesma maneira que algumas pessoas quiseram ser igual ao Arilson, eu queria ser igual a ele. Cara, peraí que o meu coração tá pulando daqui assim, pra fora da mas boca, é que assim, né? as pessoas não entendem isso, sabe? A gente não fala.
E é que nem eu falei pra você, por isso que é uma honra estar aqui falando, porque o que eu queria falar, eu tô falando. Que bom. Que gostoso Você tá ouvir entendendo? isso, Então cara. é legal. Maravilha. É legal as pessoas saberem que o que a gente quer das pessoas é a mesma coisa que elas querem pra gente. Sim. Né? No caso, eu sempre quis estar do lado dele, ser um produtor musical, né, cara? Porque eu entrava lá, eu via o estúdio dele, eu sentava na cadeirinha, que era uma entradinha aqui, né? Sim. Você ficava lá. E eu É achava aquela coisa, o cara ganha dinheiro fazendo isso, né, cara? Ele paga os boletos dele mexendo com isso. muito massa. Então, assim, isso me estimulava. Então, assim, legal, cara, não é só você, cara. Eu acho que todas as pessoas que têm talento igual ele, né, trazem essa bagagem para cima da gente, né? E aí você coloca isso na mesa e fala, cara, eu quero ser igual. E aí você busca melhorar. Então, assim, aí às vezes a gente vai seguindo por um caminho que aquele cara que nem sabe, que estava lá atrás do estúdio dele, fez você seguir, entendeu? E aí você vai buscando aquelas conexões, né? E o Veronese também é um outro cara que... Saudou mestre Veronese. O Veronese cara. é genial, Mestre. ele é genial, igual você, cara. Eu acho que os dois estão no mesmo ritmo ali, sabe? Eu acho que nenhum é mais do que o outro. O Veronese, ele tem um talento que eu acho assim, que o que faltou na região tá lá. Tipo assim, ele buscou toda a informação nacional e trouxe para Cascavel. Então, ele tem essa única diferença. Então ele tem algumas ligações legais, sim, ele conhece Frejá, conhece uma galera, assim, pô, quando eu toquei no Festim... Ele aqui, participou de muita coisa, né? De muito produção O Festim de bandas Nacional que passaram era por ele que Ele era o montava produtor. a Cascavel fazer a Jazz produção, Festival, né? ele era o produtor aqui do Festim Nacional. Então, assim, a galera que veio pra cá... eu tenho a honra de ter uma música tocada pelo Maurício Leite, né? Mazinho Oliveira, Papinha. Mazinho, cara. Nossa. O Mazinho tocou timão, guitarra pra cara, mim, cara. timão, Então, timão, assim, timão. uma galera. Eu conheci Roberto Menescal, eu conheci Belchior, eu conheci Chico César. Nós fomos tomar cerveja, cara. Olha Eu, que Chico legal, César, minha cara. irmã e o meu ex-cunhado. Fomos tomar cerveja com o Chico César. Então, assim, o Festim, pra mim, era uma coisa meio surreal. Porque até então eu era o Arilson tocar violãozinho. De repente eu entro no Festim, você começa a ter contato com uma galera que você nem imaginaria. Aí encontrei lá compositor do Milton Nascimento lá dentro, compositor do Fagner. Cara, você vai tendo contato com essa galera e aí você vai vendo o mundo que você deixou pra trás, né, cara? Não acreditando em você mesmo, né? Eu não acreditava em mim, né? Então, assim, chegou uma hora que eu não acreditava que eu estava no Festim também. Então, assim, aí eu passei pelo Festim e só fui me tocar quem eu era lá no Festim 10 anos depois. Aí eu olho os CDs hoje, eu tenho vários CDs lacrados, né, cara? Porque eu não mexo aquilo lá, pra mim é uma relíquia, né? E eu olho aquele CD e vejo as pessoas que estão no encarte, do parte de trás, cara. A produção toda pra fazer o festim. Caramba, cara, aquilo pra mim, eu acho que assim, foi a melhor fase da minha vida ali, sabe? Então, assim, eu encontrei ali a resposta pra tudo aquilo que eu nunca acreditei. Olha Só que que legal. 10 anos depois, entendeu? Demorei para acreditar. Então, assim, e hoje, mesmo assim, cara, eu não me acho um músico virtuoso, não sou nada. Eu sou um cara que sempre gostou da música, sabe? Então eu admiro quem toca, quem sempre tá na ativa e tal, encarando o público todo dia, né? Isso para mim é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem. Então eu admiro vocês por causa disso aí, sabe? Então, assim... Você colocou que você não se vê um músico virtuoso. Mas eu percebo que tem vários momentos, e eu pude perceber isso durante a minha carreira toda, que tem muito músico que não tem uma virtuose muito exacerbada, que não foi aquele cara que parou, estudou loucamente, mas ele sabe exatamente o lugar e tem um Aonde gosto colocar muito a nota depurado. certa, E eu acho que é ali que sensibilidade é essa de ser sensibilidade, perfeito, Rafa. A sensibilidade de colocar a nota certa no lugar certo, cada intenção, o Veronese sabe? fala isso pra mim, ele fala, cara, você tem uma coisa que eu nunca vi em músico nenhum. Exatamente. Ele falou, se eu colocar uma música agora pra você criar aqui, você cria. Sim. E eu não sei de onde que vem, cara. Não sei se é uma coisa de Deus, é uma energia que eu capto. Uma antena ligada. Cara, mas é muito louco, sabe? Porque assim, eu se eu pegar um violão agora e vocês falaram, faz uma música aqui pra toque, eu faço. Eu faço aqui na hora. Então, assim, eu vou colocando as coisas... Quero um violão agora, cadê um violão? Então, assim, são coisas que eu nem imaginaria, cara, pensar quando eu era pequeno. Porque, assim, eu tinha medo de tocar violão. Eu pegava o violão, eu tinha medo. Eu pegava, porra, eu não sei fazer nada. Não sou que nem meu irmão, né?
E depois, lá na frente, eu comecei a ver que não é, que nem ele falou, a virtuosidade que faz você um grande músico. É a sua diferenciação perante aos outros músicos, entendeu? Porque para criar uma música, você tem que ter uma coisa que ninguém tem, que é um talento que está ali dentro, escondido, alguma coisa. Agora, para tocar, todo mundo toca, mas eu queria tocar pra caralho também, sabe? Então, assim, eu queria juntar as duas coisas, mas até hoje eu não tive essa paciência. E aí tem gente que vai morrer buscando aquela velocidade, aquela virtuosidade. Tem gente que tenta a vida inteira e não consegue daí- tocar nada igual eu. E aí você percebe no meio do caminho que, não, mas peraí, não é esse o caminho. E eu tocava Rush, cara, com o Beal, com o Fritz. Não, né? mas eu sei, porque quando a gente começa a tocar, é uma busca incessante de ser, tipo, mais melhor. rápido, mais... Não tem que- Até quando você aceita e fala assim, não, mas não é isso. Mas, Arius, também você ia querer muita coisa pra sua vida. Desculpa aí, você tem que ser um pouquinho, deixar um pouco os talentos pras pessoas, não é? Mas olha Você assim, não pensa? Ó, o cara, poxa, desenhista demais. Muito, muito bom o trabalho Obrigado. do Arilson, de verdade Obrigado, mesmo. obrigado. É incrível, a gente pensava, como é que ele pensou nisso? Então, né, sempre foi uma coisa muito legal. Como publicitário também, suas campanhas eram incríveis. Você fez até revista, né? eu fiz, A cara. tua revista era muito linda, era muito bem acabada, era muito legal a arte. Eu lembro que eu acompanhei um tempo quando eu tava aqui. Quando eu vinha, eu também pegava pra ler e tal. Mas assim, então assim, você tem uma criatividade que não é todo mundo que tem. E ainda cantar e tocar, o que mais você queria fazer nessa vida? Cara, mas eu acho que nem isso. Pra mim nunca foi uma coisa grande, sabe? Eu acho que as pessoas me viam como diferente, sabe? Mas Eu o nunca- mais legal, por exemplo, de quem tá aqui vendo hoje, por exemplo, não tinha o Google para você digitar lá. Pegar alguma referência, né? Como os trabalhos de hoje são muito fáceis, né? O Google Na época você é tinha o que fazer, oráculo, né? Na época você tinha que fazer no braço. Na época você sentar e desenhar a mão livre, isso Cara, que é o diferencial. Computador chegou. Poucas pessoas fazem o que você Justamente. continua fazendo. Justamente. O modo arcaico de se fazer, entendeu? Na época era complicadíssimo, cara. Pô, eu tinha que. Eram canetas Ankin, né? Aí você tem que substituir, tirar a parte de dentro da caneta, colocar a tinta, encaixar, aí você pegava o vegetal. Quais as cores que você vai usar para essa marca? Então era muito difícil a minha época foi uma época muito difícil. Então eu passei por essa fase. Quando eu entrei no computador, eu fiquei desesperado, cara. Era outro mundo. Então assim, quando eu entrei no computador, eu tive que aprender sozinho, não tinha escola. Você tinha que aprender Photoshop, Corel, né, Illustrator, na época Finalizar era Corel. arquivo para tudo, Finalizar qualquer coisa. Né? arquivo, desenhar, tudo no grito. Não tinha informação na internet, era ali mexendo mesmo. Então, assim, isso eu agradeço ao Robson novamente, porque foi dentro da agência dele, ele me deu um XP, cara, na época. Era o computador mais lento do universo. Mas pra época era o que... Pô, você fazia um risco aqui, ia tomar um café. Voltava na outra semana. E aí o risco ficava torto, tinha que voltar lá. Apaga mais uma semana, na outra semana. Era complicado. Por isso que os prazos eram longos antigamente. Exatamente. Deadline era... Não, Hoje em dia, deadline é Quanto tempo meia você hora. entrega uma marca? Uns 4 meses. Mensurar naquela época uma inteligência artificial que estaria fazendo. Cara, é essas muito louco. O paradas que está hoje acontecendo hoje é fora da... E é incrível o que a gente sempre fala aqui, cara. Tem o antes e o depois. A pandemia acelerou muito mais Sim, o processo. Acelerou, Meu Deus. cara. Acelerou. Acho que já tava ali, cara. E nós já tava prestes a explodir. Acho que mas- eles esperaram só pra enfiar ali, né? E aí, quando veio, assim, hoje em dia, o que você ouve de técnico de TI, essas coisas, quem mexe com isso hoje tá maluco, perdendo cabelo. Mas não teve até o termo agora que eles assinaram, que vai ter que dar uma parada na inteligência artificial por algum tempo? Ah, não vai, cara. Ah, não Isso para. Não para mais. Não cara. para mais. Que Elon Musk assinou, uma Eu galera até contratei assinou. um cara agora chamado Chat GPT. O cara faz tudo. É o pra teu mim. assessor? Meu assessor, o cara é bom. Dá uma força. Violento, boa. cara. Como é que é o nome desse cara? Chat GPT. Ah, eu não conheço, gente. Eu preciso conhecer esse negócio aí. Eu não cheguei a conversar muito com ele, né? Entra pra conversar com ele. Coloca as palavras-chave É, certas. e no final ele te entrega. Por isso que eu falei, a velocidade hoje de uma entrega de um trabalho, quando você faz arcaico, a inteligência artificial tá aí, cria o gatilho da campanha, tudo. Ele te entrega pronto. Mas não tem o amor de sempre, né? Arilson, Não, pra criar cara. um- Não. Eu vejo isso meio como gelado, entendeu? frio. Frio, é. Play Não pode numa ter. parada que não. Mas com a velocidade da informação, Sim. onde hoje, que é aquela coisa,
sacode uma árvore e cai um, entendeu? Que tá fazendo aquilo também. Exato. Não quer dizer sobre qualidade também, né? Eu acho que tá mais naquela coisa do fluxo, da velocidade. Exatamente, né? a velocidade. Porque a informação tem que chegar rápido também, né? Por exemplo, hoje uma pessoa não vai poder esperar você fazer um desenho, a não ser que o cara te encomende um desenho que você faça na mão e tal. Mas ele não tem essa... Sim. Ah, não tem. Ele conversa contigo hoje, na sexta-feira ele fala, cadê? Tá pronto? Né? Justamente. Exato. E não sai, que nem ele falou, não sai com aquela coisa da pegada mesmo, do amor, né, cara, que você coloca ali e tal. Eu acho que assim, o chat GPT é bom para você criar um texto. Você quer criar um texto, alguma coisa que você às vezes não tem aquela Isso eu tava conversando, eu e o Felipe a gente tá conversando, porque é a mesma coisa que a gente faz, né? E aí, assim, a gente é um procrastinador, né? Que vai deixando. Acho que isso é mal de todas as pessoas da comunicação. Acho que é mal da comunicação. E aí que é a hora que o cara isso. pega e vai fazer. Porque eu também sou assim, às vezes tu acorda, tu liga o computador, não sei o que, daí o TDAH, que a gente fala, né? Tu vai lá, já abriu uma aba diferente, já saiu perdeu. do seu onde É que bem você tava, assim. né? Mas eu acho que todo muita artista coisa. é assim. Eu estou falando todo procrastinador, criativo. assim. Não, todo criativo, acho que é O assim. criativo é assim. Eu acho que o A criativo é gente é assim. totalmente desorganizado. A minha irmã fala, Carolina, E você deixa tudo pra última hora. Procrastinador. Mas de última hora sai lindo. Tenho certeza. Mas se eu- entrega. Se eu entrar no teu quarto agora, Eu nem arrumei a cama, Tem cara, pra ter que, tem que ver certeza. o que é esse estúdio aqui em época de produção. Tipo, junta um instrumento de um lado, pega o outro aqui, já larga aqui. Quando vê, o cara não sabe nem onde é que pisa mais, cara. E aí é aquele momento que é o momento onde eu vou ouvir geralmente a música, que é o momento onde é que eu tô organizando a casa, entendeu? Pra eu poder caminhar no meio da parada. E ali, às vezes, tem muita coisa que faz sentido, mas às vezes também não tem, né? É aquele Mas negócio não de seleção, faz tudo. muito sentido hoje pra você também, que não sei se deve a gente estudou na FASU, né? E aí tinha a tal do 99% de inspiração e 1% de transpiração. Transpiração. Eu demorei muito pra entender essa frase. eu acho que todo mundo, né, cara? Todo mundo. Eu saí da faculdade falando, eu ainda não entendi essa frase. E aí quando eu fui pro Lida, eu falei, Cara, Agora aí- sim. aí a coisa, verdade. a coisa fica, cara. Eu acho que a arte em si, todo tipo de arte, cara, ela tem que ser uma coisa que vem de dentro mesmo. Ela tem que transpirar, né? Ela tem que sair mesmo de dentro. Porque se você começar a usar muita técnica, que nem ele falou antes, fica uma coisa fria, chata, e ninguém quer ver. Exatamente. Entendeu? Aí você usa muito um direcionamento que vai chegar uma hora que ele vai bater e vai cair. Na propaganda E como hoje ela fadiga muito rápido, né? O negócio é muito rápido. visual. Sim. Tipo, isso é comprovado dentro da rede social. Vem lá, você tá fazendo um anúncio, o tráfego pago, volta, ela fala, seu anúncio está fadigando, entendeu? Porque tá aparecendo para todo mundo. Justamente. Você já cansou, que você muda essa parada. Muda muito rápido. É. Então, assim, é difícil você mexer com mídia social hoje. Sim. Sabe? Eu estou fazendo cursos lá onde eu estou morando hoje e E pode ter certeza que daqui 30 dias. Já mudou. já mudou, cara. O algoritmo é Eu lindo. já fiz 4 cursos, cara. Então, assim, cada dia, que nem agora com o chat GPT, tá totalmente diferente do que eu já vinha buscando, sabe? As informações mudaram totalmente. Então, assim, eu acho que nem ele falou, vai ficar só quem tem criatividade no mercado. Quem não tem criatividade, cara, vai ser expulso. Sim. Sim. A máquina substitui. Vai ser substituído. Então, assim, até a publicidade vai morrer tudo, cara. Você pode ter certeza que vai morrer publicidade, vai morrer jingle, tudo que for ligado. A inteligência Vai fazer tudo. Hoje tem um programa que faz jingle. Você coloca lá, eu quero um pararabaraí, ele já cria a música, cria a frase, Não, cria. o design gráfico também tá morto Sim. daqui a pouco. Isso aí. Né? Você viu agora o Adobe, como é que tá O agora? Adobe Beta, o Photoshop Beta. Caraca, Mas velho. ele ainda precisa de alguém operando ele, É. né? Isso é uma boa notícia. E não tá tão bom ainda, né? E não Às vezes tá. você coloca alguma coisa, coloca pássaros voando, ele coloca um risco, assim, um negócio lá atrás. É. Pra ele é um pássaro. Mas, cara, vai chegar uma hora que isso vai estar perfeito. Que isso vai estar perfeito, E daí? exatamente. Que ele vai fazer E esse daí? E tipo... daí? Exatamente. Que não, daí você não precisa mais operar, porque ainda a gente opera ele, né? Opera ele. Ele tá inteligente, porém precisa de uma pessoa Precisa operando. do cara pra pagar o Adobe. Que tem a assinatura do Adobe, que paga ele e tal. Mas vai chegar um momento em que o cara mesmo vai pegar e falar, eu vou pagar esse aplicativo, Ele vai fazer. vou lá e vou digitar o que eu quero. E passa, pronto. E dá Pagava medo. horrores para um designer. E dá medo, cara. Dá medo. É, mas Mas tem algum jingle que te marcou, que você... Eu gostaria de ter feito esse jingle, ou alguma coisa assim. eu ia que te veio falar na isso. cabeça. Alguma coisa que ele faltou, que ele queria ter feito. Tipo, num... um jingle que você acha que foi primoroso e muito perfeito Cara, na essência dele. Teve Eu algum? acho o jingle da pizza
Adoro pizza com Guaraná. Do Guaraná. aquela. Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora. de te encontrar, ver mais uma vez, saborear. Esse Nossa, jingle é lindo. Nunca ouviu cara. isso? eu só lembro do refrão. Meia leite, Calabresa. adoro pizza com Ai, sabe qual que veio na minha cabeça agora? Aquele do cara que toma banho no chuveiro. Era uma série. Aquela. Eu no meu banheiro, tomando meu... sim. Não Lava lembra? meu cabelo de Lava- chico, botando foram ensaboado. Foram 2 jingles ali da Essa da aí eu turma. não Essa é esqueci. legal. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Essa sim. Olha Que essa. sede que dá. Que sede que dá. Tanto que Pipoca e refez, né? A Manu Guaraná, Gavassi que gravou há pouco tempo uma reedição desse jingle com uma roupagem mais nova. Aí tem aquele Mas que é era bem uma chulo. época que a Ei. gente volta e a gente vê como era criativa a publicidade. Ei, mas aí tem Cara, aquele tudo bem chulo feito. que até hoje toca. Tudo no Dolly, peito, cara. Dolly Guaraná, Dolly. Não, mas pera lá. Cases de sucesso. Tem um que é aquele do Ei, Mael. Esse jingle, esse Gente, eu não conheço. É verdade. Eu não Né? lembro desse. Pô, da política. É da política. É da o política, Mael. é presidência, nem lembro que ano isso é, mas é há muito tempo Não, e atrás. ficou mesmo. E cara, é o verdade. jingle que Tanto é que eu ficou. lembrei na hora que você falou, né? cara? Exatamente. Uma coisa... Aham. Cara, mas aquele do Banestado que chega, né? Bamerindos. Bamerindos. Bamerindos, cara. O tempo passa, Três do Rio voa. Você lembra que tinha Na até uns poupança, caras Bamerindos. que faziam vocalize, assim, na frente da gente. Três assim. do Rio, cara. É. Na época eram eles que tinham o manual para aprender música. Então, assim, você queria ter o manual dos caras para poder aprender música. E eles começaram a fazer essa estrutura de mexer com jingle. Então, assim, a coisa se divulgou muito rápido, né? Só que não tinha internet. Então, você tinha que pedir via carta, Viu? né? Carta. VHS. E aí eles mandavam... Eu lembro que eu recebi uma proposta deles e tal, e era caríssimo na época. Então, assim, eu não estudei música com o Zimbo Trio, porque na época era muito fora da minha ossada. Eu não tinha grana para bancar aquilo. Então, tipo, naquela época, mexer com música era muito complicado. Sim. Eram poucas as O pessoas que acesso podiam era estudar. difícil, cara. Era muito difícil, sabe? Então, e eu queria entrar nessa coisa de ler partitura e tal, né? Então, assim, eu sempre busquei uma formação mais acadêmica, né? Só que chegou uma hora, cara, que daí começou a convergir para falta de grana. Eu falei, não, cara, eu quero entrar na publicidade. Vou fazer coisas mais básicas, né? Vou entrar nessa onda de criação e vou largar um pouco a música de lado. Então, assim, a música, ela morreu para mim ali na década de 90 até 2006, mais ou menos, quando eu terminei a faculdade e tal. Então, a música morreu ali, sabe? Porque a minha preocupação era pagar as contas. Então, assim, eu tinha que pagar a faculdade também. Então, na época, eu trabalhava para pagar a faculdade. Então, a música, ela deu uma caída. Mas nessa época apareceu o Festim, né? Aí, Bem ó. nessa época, né? E aí voltou aquele desejo de tocar, né? De fazer música. E quando eu vi que eu sempre ficava entre os 10 finalistas, era eu e o Júlio, né? O Júlio Rabi. Então, assim, eu falei, cara, eu devo ter alguma coisa diferente. Não pode. De 480 composições, do Brasil inteiro eu ficar entre as 10. Então, assim, até hoje eu ouço as minhas músicas e falo, cara, essa música não é minha. Eu não cantei ela, eu não fiz. Porque eu acho elas diferentes, eu acho elas com uma pegada que não saiu do Arilson. Não sei porquê, cara. Eu não consigo ver aquilo como uma coisa minha, né? Mas, tipo assim, tudo tem ligação com arte. Sim. Publicidade, música, pintura. Eu também já fui pintor, já... Acho que é toda uma bagagem, É né, uma Ari? Você vem bagagem, trazendo cara. aquilo tudo na memória, experiências, Justamente. vivências. E a gente não sabe de onde que veio Sim, também, né, cara? a inspiração é... pode ser Ainda mais que quem veio trabalha lá com do- arte 24 horas, né? Justamente. Então, assim, tudo faz com que uma coisa aprimore a outra, entendeu? Tipo assim, eu acho que toda essa bagagem que eu tive ligada à arte que me fez o publicitário que eu fui. Sim. Não, A música, você né? Então, ainda está nativa, não tô está? nativa ainda, tô fazendo ainda, mas vai chegar uma hora que eu vou cansar.
vou querer outra coisa, sabe? Então, assim, já tá chegando esse ponto, sabe? Ei, eu posso... E até por saber que a gente tá com os dias contados também, né? Né, cara? A nova geração que lute. Até eu não queria comentar isso, mas fiquei muito triste com a Kika, né? Ah, verdade. Cara. Machucou pra caramba e tal. Até assim, te falar, a Kika tinha uma coluna na sua revista, não tinha? Tinha, cara. Eu lembro. adorava a Kika, né? Então, assim... Rafa, vamos anunciar aquela ideia que a gente teve hoje à tarde? Vamos. Então, hoje à tarde, a gente estava aqui em expediente do Toca Musical e a gente conversando. Já serve até de super convite, né? emocionado com o... Exatamente. Super emocionado ainda com o A Sucedido. E a gente apertou a mão hoje à tarde. A gente quer fazer uma música em homenagem. Até gostaria de te convidar também. Com certeza. Pra gente fazer uma homenagem pra Kika. Com certeza. Porque ela é uma pessoa que sempre fortaleceu demais essa cena toda. E aí, dessa época que a gente tá falando da Taj Mahal, que era o Galera Cara, eu Regional. conheço a Kika, cara. Mas então, você pensa, era eu e a Kika sentado, né? A gente... Vocês eram bem amigos. Sim, né? a gente estudou junto desde a 4ª série. Então ela morava aqui no Jardim, que era aqui perto. Você deve ter sentido pra caramba. Cara, tá difícil. E ainda hoje, por coincidência, a gente terminou de falar isso, o pai dela passou aqui na frente. Exatamente. E eu peguei ele pelas... pra conversar com ele. Eu fiquei sabendo, porra, cara, me deu um baque assim... Sim. Incrível, né, cara? Assim, Inacreditável. eu perdi várias amigas, assim, de forma inesperada. A Mari ali, da Mocelinas. Né? Mocelinas. Então, assim, são coisas que a gente vai ficando preocupado até, né, cara? Porque, assim, eu já não tô tão novo, né? E o que eu te falei postou, hoje alguém foi o que falou, eu falei pro mas alguém Delmo. falou, a gente não está... Alguém postou isso na semana que a Kika faleceu. A gente não tá preparado a perder pessoas assim naturalmente da nossa idade, né? Porque a gente se acha novo ainda, querendo ou não, né? A gente é novo, vamos falar. Vocês são. Não, mas todos aqui estamos no 40 a mais, né? Mas Menos queira o ou não Felipe. queira, a gente Felipe, conseguir dar o giro nessa onda, ao invés de ficar trafegando na onda negativa, ver o que a gente pode fazer de positivo com tudo isso, entendeu? E a conversa veio ter esse justamente aprendizado, disso. porque queira ou não queira, amanhã pode ser a gente, cara. Foi o que eu falei pra ti, quando a gente tava começando a conversar assim, quando bate do teu lado ali, sabe, na tua porta. Eu, cara, sinceramente, assim, pela amizade que eu tive com aqui, com tudo que, assim, eu não sei quando vai cair a ficha, cara. É inacreditável. Cara. E, assim, ver que ela virou uma caixa de cinza, cara, sabe? Né? Ela foi cremada e tal. E a gente fez uma homenagem pra ela, porque ela sempre falou, cara, façam festa, não chorem, não sei o quê. E ela falava isso muito pra mim. Então, tipo, a gente fez um grupo, a gente se organizou, deu arranca-rabo, deu coisa, mas, enfim, fizemos. E eu falei que ela tá dando risada lá de cima mesmo, apesar dos pesares que saiu, né? Que ela tava rindo em algum lugar. E aí, quando você faz isso e você vê que o tiro bate ali, né? Como você já sentiu também, faz a gente pensar que até que hora eu não vou acordar também, né? Meu amigo. Eu agradeço todo dia quando eu levanto, eu olho para a luz e falo, cara, obrigado por ter aberto os meus olhos novamente. Porque, assim, eu não estou com uma saúde muito boa, né? Então, assim, eu estou numa fase bem complicada de saúde. Então, assim, eu não sei, pode ser que uma hora ou outra eu bato as botas também. Então, assim, eu vi isso, cara, como uma coisa que as pessoas ainda não notaram, cara. Tipo assim, eu acho que ninguém parou para pensar que uma hora ou outra tudo vai acabar. As pessoas passaram pela pandemia e esqueceram a pandemia. Sim. Morreram muitas pessoas, até o irmão dela. Sim, o baque que foi para a família dela, porque 2 anos exatamente que o Alexandre Dodge. Justamente, então assim, e a gente não deu valor nisso. A gente não parou para falar, cara, como as pessoas que estão à nossa volta são importantes. Ninguém tá nem aí. Mas com até ninguém, isso eu falo assim, tem gente que não gosta de comemorar aniversário. Eu odeio comemorar aniversário. É uma vitória. Eu brinco que eu comemoro todos os dias que eu acordo. Aquilo que você falou. Eu sou aquela que acorda que nem um passarinho cantando mesmo. É sempre assim. Porque eu penso, cara, é mais um dia. Mais um dia. Mais um dia pra eu E outra coisa, conquistar. a gente não tem que agradecer pelo dia, tem que agradecer pelos milésimos de segundo. Exatamente. Então, gente, comemorem aniversário. Existe comemorem a vida dos familiares e tudo mais. Crianças
festa. Ah, não vamos gastar com a festinha. Não precisa fazer festa, faz um bolinho, canta parabéns pra criança lá. Mas ensina a ela que ela merece comemorar a cada ano, que é um presente, não é? Justamente. É isso. Tem crianças que crescem, não vou gastar. O que é um bolinho? Deixa de comprar uma blusinha e compra um bolinho pra criança. Mas geralmente as pessoas que falam isso é porque, eu não vou gastar com isso aqui, mas tá gastando com outra coisa. Exatamente, isso que eu tô falando. Deixa de comprar uma coisa, mas um bolinho que seja. Ou vai lá, faz lá, né? Compra naqueles de R$10, coloca uma cobertura. Porque já fiz, cansei de fazer isso pro meu filho. Né? Que vale a intenção. É isso. E isso vem de berço. É sobre isso. É sobre isso. É de berço. Carolina. Eu gosto de festa. Meu aniversário tem como. Inclusive, tava falando pro Rafa, que já falei aqui, Arilson. Mas eu vou falar de novo, eu e Rafa fazemos aniversário no mesmo dia, mês e ano, 1 de setembro de 82. Caraca, não ia falar a data do ano, né? Mas já. O Felipe Corte. Sério mesmo? Sim, no mesmo dia, mês e ano. Caramba, a gente estudou bicho. junto no Incomar, tudo. Aí eu lembro que a gente tinha o prezinho, né? Aí ele conta, eu acho junto, maravilhoso isso. Era um monte de caixinha de fósforo e tinha os aniversariantes do dia, né? Daí a gente olhava assim, tinha uma timelinezinha assim com as datas, né? Hoje é dia 1 de setembro. Todo mundo tinha sua 3x4. Caixa sozinha, né? E a meu 3x4 tinha que ser dividido com a Carol. O negócio se repete aos Aí 40 anos. A minha cara e a cara dela. E nós estamos dividindo a câmera. Viu? Olha, se não bastasse Você tá a caixinha vendo? de fósforo, você tem que 40 dividir anos depois. Você tem tá que aí. dividir a câmera comigo, Caramba, que Rafael. Coincidência, cara. né? Olha só. Vocês Então. dois juntos aqui. E dividindo a câmera agora. Dividindo a câmera agora. Antes era caixinha de fósforo. Olha como a gente evoluiu. Evoluiu. Cara, que Certamente. coisa louca. Não é? E é isso, então esse ano, no próximo ano, eu já falei, Rafa, esse ano vai ter que ter uma festona Com uma caixinha de fósforo. fósforo. Vamos fazer? Vamos, de caixinha de Eu vou achar fósforo. uma Olha que foto que eu legal. não tava com 5 anos, você vai ter que achar uma também. Nossa, E o bolo vai beleza. ter que ser uma caixona de fósforo. Bota em cima do bolo. É, não, vai ter que ter, vai ter que ter a bolo. festa da toca, vamos ter que chamar todos os músicos Aliás, que tem que passaram por falar aqui. pra Inclusive, ele, você né, foi que convidado, né? Hoje também já foi feito alguns contatos sobre essa festa. Exato. Sim. Legal. E todo mundo que veio aqui no programa Vai vai dar- estar intimado a voltar. Vamos E a gente vai cantar o tema de abertura. Todo mundo. O tema de dando- abertura vai ser estendido, não vai Estendido. ser pode tocar, Tipo pode um tocar. final de ano, todo mundo com toquinha de Natal. Vamos fazer. E eu conto com a sua ajuda pra gente Nossa, elaborar poderia ser o um restante copiador da letra Com e tudo mais. certeza. A gente concebeu a adorei. ideia do Adorei. Vamos fazer juntos, cara. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Adorei. Aí, ó. Cara, É isso. eu tô aqui pra qualquer Que parada, maravilha, cara. É só que me maravilha. chamar. E aí vai ter o quadro da canja, que a gente se inspirou muito no Jô Soares, que eu acredito que foi um dos primeiros modelos eficientes de podcast. De podcast, né? que é a entrevista. Acabou a entrevista. a Justo. canja. Exatamente. Aí a canja, que é onde a gente vai mostrar um pouco da musicalidade das pessoas. Porque, tipo, o seguinte... Você, com toda a sua modéstia, as pessoas vão poder tirar as suas próprias conclusões com o seu som, entendeu? E aí que vai ser bacana. Com certeza. A gente toca junto, ou você toca sozinho. E aí, a trilha do Pod Toca vai ser uma final. música que a gente vai estender para que todo mundo participe dessa música e a gente faça um clipezão gigantesco no final do ano. Ó, legal, Vai ser cara. E sabe uma ideia legal também? Pegar essa música e cada um colocar uma parte pra aumentar ela, pra finalizar no final do ano. Tipo assim, pode tocar o quê? Aí o outro fala barará, barará. Aí, ó, A viu a ideia. criatividade? É isso aí. É, aí que eu- É sobre isso. Sim. Cada um vai falar o que Claro. pode tocar. É, Perfeito. E a ideia era essa daí. Mas tá faltava faltando aquela liga. pergunta pro Arilson. Tá faltando. Tá. Tem a pergunta do mano em todo episódio. Vamos supor que você seja um músico de sucesso e você tivesse a oportunidade de escolher qualquer artista de todos os tempos para dividir o palco e uma música. Quem seria o artista e qual seria a música? Cara, olha, eu acho que o que eu vou falar aqui é meio redundante. Acho que todo mundo gosta do que eu vou falar e tal. Não é internacional. Eu adoro Rolling Stones, adoro Beatles. Mas, cara, eu tive uma passagem muito feliz na minha vida. Eu tive até um contato com essa pessoa, com o vocalista dessa banda. E na época eu tive eu montei como é que se fala? Eu esqueci o nome. Infarte, não? Não, eu tinha quando você tem uma estrutura que você faz homenagem pro artista, esqueci o nome. Memorial? É Não, basicamente memorial quando isso. morre, né? E aí Só- eles mandaram pra mim, do Rio de Janeiro, eu lembro até hoje, eu tenho até alguns encartes lá e tal, do lançamento de um dos CDs deles, né? E aí eu... Press Kit. Não.
Basicamente, tipo um press kit. Isso aí. Pra divulgar o CD que eles iam lançar aí. E alguns encartes vieram assinados por ele, sabe? E aí eu entrei em contato com essa pessoa, tá? E conversei por alguns segundos com ele. Não tive muito tempo de conversar. E essa pessoa veio falecer em 96, que é o Renato Russo. Olha que massa. Conversei com ele, eu tive um contato bem legal assim. Então assim, eu tinha na época a intenção de montar uma estrutura bem maior para falar deles, né? E a primeira música, cara, com que eu me identifiquei na época, né, que me passou uma coisa bem legal, porque eu não estava vivendo uma fase boa, foi a música Pais e Filhos, cara. Porque assim, ela veio... Justamente. Então, Pais e Filhos tem muito a ver com a história da minha vida, assim, porque até nessa passagem, né, quando eu conversei com ele, a música de lançamento do disco, uma das músicas era Pais e Filhos. E você, foi bem recente, você era bem jovem, né? Então, você, eu era bem jovem, então assim, Ana era criancinha. Ana era criança, então assim... Inclusive, Ana, beijos, Ana também adora cantar, adora se aventurar. Ela faz de tudo, ela faz de tudo, maravilhosa. E eu tive essa honra de conversar com ele, então assim, até hoje eu não esqueço. Então assim, foi uma coisa que mudou a minha vida. Porque foi uma banda da minha época, né? Tipo assim, eu acho que foi uma coisa que eu nem esperaria na época que acontecesse, né? Porque eu não estava bem, né? E eu estava fazendo isso para justamente sair daquela coisa do tédio que eu estava, né? E aí veio esse CD e esse encarte do CD, que era o 4 Estações, né? Assinado pelo Renato Russo. Puxa, que massa. Então, assim... Foi bem legal. Então tem muita história em cima da banda do Legião, né? As primeiras vezes que eu toquei com banda foram músicas do Legião. Então eu não tenho como deixar de fazer homenagem para esse cara. Sim. Eu sei que para alguns podem falar, pô, Legião, pô, isso mas tem uma história. Cara, mas tem uma história. Mas, por exemplo, falando disso, lembrando da Kika de novo, a gente tinha um trio chamado, nem lembro se tinha nome ou não, mas a gente tinha montado um trio que era eu, ela e o filho do Fagote, o falecido... É o Michel. Aí no pré-main, batia o sinal do intervalo, eu aqui com o Michel, a gente saía antes naquela, que era a terceira aula, daí batia, o intervalo tinha mais 2 aulas, eram 5 aulas, né? E aí na metade da terceira aula a gente tinha autorização de sair, a gente ia lá embaixo no saguão do pré-main, e aí o Marcelo Cambuim montava tudo pra nós. Marcelo. E a gente tocava Legião Urbana. Outro cara pra vocês trazerem aqui. A Kika chorava quando eu pegava o violão e tocava Hey, menino branco. Ela chorava. E assim, eu acho que não foi à toa essa música, né? Arilson, acho que a gente gostaria a gente gostaria de ficar mais 1 hora falando, mas o nosso tempo é curto, né? Não podemos estender muito. Muita história. É muita história. Então a gente espera de verdade que você venha nos ajudar com essa continuidade do Pode Toca, Pode Tocar aí pra frente. De verdade, foi um convite aqui, ó, né? Gravado, tá gravado, registrado. Te agradecer de verdade por disponibilizar seu tempo pra estar aqui com a gente, contando um pouco da sua história, que eu acho que é inspiradora pra qualquer pessoa que esteja nos assistindo, né? Pra todos nós aqui. Ele me inspirou desde lá de trás, né? Eu também, não é? Com toda certeza. Então eu queria agradecer de verdade mais uma vez. E aproveitando o refrão dessa música, eu acho que a gente poderia deixar essa homenagem pros seus pais, pras pessoas que passaram pela sua vida, pelas do Rafa, pelas minhas. Eu sei que eu tenho um tio que era muito amigo do seu irmão, o tio Vitor era muito fã do seu irmão. Eles eram muito amigos, o tio Vitor também é falecido. E é pelas pessoas que passaram também pela vida do Mano, e é pra gente deixar essa mensagem que a gente falou sobre isso, pra gente lembrar que realmente é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Por mais clichê que essa música pareça, ela não é temporal. Ela, né, ela é atemporal e ela vale para todos os dias das nossas vidas. Para quem estiver assistindo a gente aí, a nossa mensagem de Pode Toca, de música, como o Arilson falou, é trazer a música para te acalentar teu coração ou te deixar mais feliz num dia triste. É isso, é sobre isso. Música tem esse poder. Então vamos cantar um pouquinho dessa aí, vocês profissionais aí. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se
parar pra pensar. Na verdade não há, sou a gota d'água. Até o próximo episódio de Pod Toca. Sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Pode tocar! Pode tocar.